gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos fazer... Eu até prometi fazer um estudo completo de Mateus, capítulo 7, mas, de acordo com aquilo que Deus colocar no meu coração, é onde nós vamos, tá, irmãos? Nós não vamos nos estender até o final, provavelmente, mas vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza. Tá? Mateus capítulo 7. Todos já abriram? Sim. Amém? Amém. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, está nos aconselhando a não fazermos julgamentos, porque os julgamentos podem ser precipitados. Porque aquilo que você não sabe que está acontecendo, você não deve colocar em pauta da sua vida. Porque se você está analisando a vida de alguém, você está analisando a vida de repente pode ser de um servo do Senhor, né? E eu creio assim, irmãos, que se você está julgando o servo alheio, você corre o risco de ser julgado pelo Senhor daquele servo. E eu aconselho a você a pedir entendimento a Deus no momento em que você tiver dúvidas do que está acontecendo na vida de alguém. É importante demais, nós já falamos aqui sobre discernimento espiritual. Pode ser que o teu irmão esteja naquele momento precisando só da sua ajuda espiritual. E você, muitas das vezes, você está fazendo uma análise. Bem, fulano poderia estar fazendo assim, fazendo assado. E aí, irmãos, você pode estar incorrendo num risco de você não estar tendo entendimento do que está acontecendo na vida daquele irmão, daquela pessoa que você acha que poderia estar fazendo algo que você acha que seria o mais correto. Você deve tomar esse cuidado, porque cada pessoa passa por fases diferentes. E, às vezes, você pensa que aquilo que você acha que é melhor para uma determinada pessoa não é. Porque, na verdade, o único que sabe o que está acontecendo na vida de alguém é Deus. Então, o meu conselho para você é que você, no momento que você tiver dúvidas, que a pessoa estiver fazendo uma coisa, mas fulano está fazendo uma coisa assim, eu não concordo, eu acho que não deveria ser dessa maneira, eu acho que a pessoa deveria estar fazendo assim, fazendo assado. Não faça isso, irmãos, faça assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Senhor, tu sabe por que o irmão não está fazendo isso. Tu sabe que de repente, eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo na vida dele, mas tu sabes. Porque o único que sabe de todas as coisas é o próprio Deus. Por isso, Jesus diz assim no verso 2, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tivermos medido, vos hão de medir a vós. Isso aqui já é algo muito perigoso, tá? Se você está sentindo que alguém deveria estar vivendo de uma forma diferente e você acha que deve falar, deve pensar, isso é julgamento, tá, irmãos? Então, é interessante que aqui está dizendo que com a medida que você for medido, você você vai ser medido, tá? E eu tenho até um exemplo até muito, muito triste, porque eu estive numa igreja num determinado período e eu sempre tive muita vontade de fazer a obra de Deus. E nesse período eu tinha, assim, uma vontade muito grande que os irmãos da igreja, eles visitassem outro. E até montei, irmãos, um projeto de visita. E foi, assim, muito interessante, porque nós arrumamos todo o projeto e pedimos permissão ao pastor e começamos a visitar algumas pessoas que estavam precisando de visitas. Nós marcávamos, de acordo com o projeto, cada irmão tinha uma função naquela visita, um trazia a palavra, outro fazia o louvor. E aí, irmãos, aconteceu que, num determinado momento, eu recebi um convite para fazer uma visita e, consequentemente, eu recebi um outro convite, 2 convites na mesma tarde, era um sábado. Irmãos, eu estava naquele período
eu estava fazendo aniversário naquele dia. E eu não sabia que uma das visitas era na casa de um irmão, eu até achei, o irmão falou, não, pastor César, vá na minha casa, eu gostaria muito. E quando eu cheguei nessa residência, havia uma festa de aniversário para mim, não era um pedido de visita. E eu, irmãos, me alegrei ali com os irmãos, só que no dia seguinte, quando eu cheguei na igreja, terminou o culto, o pastor reuniu o grupo de visita e falou assim, olha, a partir de hoje, ninguém mais vai visitar. Eu fiquei muito confuso com aquilo, porque, irmãos, eu tinha sido convidado para participar de uma visita e, na verdade, aquilo ali gerou uma certa confusão na igreja, porque o pastor interpretou que tinham feito festa para mim e não visita. E dali, eu quero dizer para vocês que um grupo de irmãos se colocou na frente lá com o pastor, e eles foram assim, dando aquele apoio ao pastor, e particularmente um irmão ficou assim bem a favor do pastor. E naquele momento eu senti muito, sofri muito, irmãos, porque eu estava simplesmente querendo fazer a obra de Deus. E na verdade, Deus era testemunha de que eu não estava ali naquela festa para realmente festejar. Eu fui levado, porque os irmãos fizeram uma festa surpresa para mim. E um daqueles irmãos ali, ele se colocou ali naquela posição e contrário, né, àquilo que Deus tinha colocado no meu coração para fazer, e eu respeitei a opinião do pastor. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, que essa palavra aqui se cumpriu, infelizmente, na vida de um dos irmãos, né? Porque ele me julgou. E o que aconteceu, irmão, que depois de um tempo, esse irmão foi até a minha casa, falou, eu gostaria de reativar as visitas, mas isso não dependia de mim, não, irmãos. Dependia de Deus e dependia do pastor, que era o pastor da igreja. E logo em seguida, aconteceu na vida desse irmão o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Eu estava morando sozinho, tinha me separado da minha esposa, eu estava vivendo um grande sofrimento, irmãos. Estava fazendo a obra, mas com um grande sofrimento. E aí, irmãos, infelizmente aconteceu na vida desse irmão a mesma coisa que tinha acontecido comigo. Então, aqui está escrito assim, porque com o juízo que julgar, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos hão de medir. Quem mede o homem não sou eu, não é nenhum pastor, não, irmão. É o próprio Deus que julga, irmãos. É Ele que é o dono da obra. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele o único que conhece o coração. Irmãos, sejam levados e guiados pelo teu coração. Um coração bondoso, um coração misericordioso. Um coração que quando vê alguém passando por uma humilhação, uma dificuldade, como foi o meu caso ali, né, porque eu fui colocado, eu era o líder da visita, e fui julgado sem sequer saber o que estava acontecendo. Simplesmente eu recebi o comunicado na frente de todo mundo. Ninguém me chamou lá no canto e falou assim, olha, nós analisamos essa situação, aconteceu isso, você tem direito à defesa. Eu não tive direito à defesa. E quando você julga alguém, que essa pessoa não está presente, você saiba de uma coisa, quem vai defender essa pessoa é o próprio Deus. Porque se essa pessoa não tem capacidade, porque não está presente, para receber ali o direito a se defender, quem vai defender essa pessoa é Deus. E você pode correr o risco de estar lutando contra Deus. Porque se naquele momento eu estava sofrendo muito, morava sozinho, não tinha família, tinha uma dificuldade extrema na minha vida, dificuldade financeira, tudo era muito difícil. Eu só estava fazendo a obra de Deus por misericórdia. E aí, irmãos, quando alguém está fazendo a obra de Deus por misericórdia, quem entra na batalha é o Senhor dos Exércitos. É aquele que defende os seus.
Porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos como menina dos olhos do Senhor. Aquele que está fazendo a obra de Deus, aquele que está amando, aquele que está preocupado com as famílias, aquele que está preocupado com as pessoas, esse se identifica com Jesus. Porque Jesus, naquela época, vocês sabem muito bem, irmãos, que Jesus foi julgado pelos sacerdotes, pelos escribas, por aqueles homens que estavam na frente da obra de Deus, porque eles tinham entendimento de que Jesus deveria fazer como eles, Jesus deveria estar ali obedecendo a todas as regras que estava se estabelecendo pela lei de Moisés. Mas, queridos, o amor de Jesus, o amor que Deus colocou no coração daquele homem chamado Jesus Cristo, era superior àquilo que os sacerdotes estavam fazendo. Porque os sacerdotes, eles estavam ali, irmãos, e vocês sabem muito bem, quando Jesus entrou no templo, que deu com as cordas naqueles vendedores, e os sacerdotes estavam naquele esquema. Eles queriam não abraçar as ovelhas, carregá-las no colo. Eles queriam a lã das ovelhas, eles queriam a carne das ovelhas. Por isso, eu quero dizer para você que nessa noite tem julgado, que tem analisado a vida de alguém, procure saber do seguinte: você pede perdão a Deus para que você não caia nesse verso 2, que é um verso perigoso para quem está julgando. Continuando, Jesus aqui compara esse procedimento e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Amados, pode ser que você esteja com um entendimento espiritual como se fosse uma trave, sabe? Porque às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo na vida do outro. Nós não temos o entendimento espiritual. E essa falta de entendimento espiritual se torna uma trave. E você não enxerga. Você não enxerga como acontecia lá na época dos escribas, dos fariseus, daqueles homens que não viam Jesus como filho de Deus. Eles não viam aquilo que Deus tinha feito na vida daquele homem. E nem o que ia fazer. Eles não tinham, eles estavam com uma trave nos seus olhos. E você pode ser que nesse momento também esteja com uma trave, está apenas vendo o argueiro, está vendo alguma coisa lá na vida do irmão, mas não está vendo conforme deveriam ver, conforme aconteceu lá com os judeus que não enxergavam aquilo que Deus estava fazendo na vida do seu próprio filho. E você também tem que ficar com muito cuidado, porque hoje qualquer pessoa que você pode estar julgando pode ser considerado um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e consequentemente ele é um filho de Deus. E se você estiver julgando um filho de Deus, você pode estar nesse momento também sendo julgado pelo próprio Deus. Por isso, essa palavra, eu não tinha até às 17 horas uma palavra, mas o Senhor me trouxe a esse texto para que eu falasse para você, para tomar cuidado, para não apontar o dedo para aqueles que são do Senhor. Aleluia! 4. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. A Bíblia diz no verso 5 que você e eu, que na hora que nós julgamos alguém, nós somos chamados de hipócrita. E aqui a Bíblia nos aconselha a tirar a trave do nosso olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Primeiro tire a trave que está no teu olho. Peça a Deus entendimento, peça a Deus para você tirar do teu olho. Primeiro, cuida da tua vida, que é bom demais. Não deixe o diabo levar você a tentar cuidar da vida dos outros, porque não cabe a você. Para que depois você, com sabedoria, você possa dizer, irmão, olha, é assim, o Espírito Santo de Deus está me dando uma palavra para você. Porque, amados, porque se Deus não falar ao coração da pessoa
que você está julgando, não será você que vai mudar absolutamente nada. Então, aqui fica esta orientação da parte de Deus, na palavra, tá? Para você, para mim, porque aqui eu não estou me colocando no lugar de ninguém, não. Eu não estou dizendo que alguém me julgou, não. Eu estou te aconselhando de acordo com a palavra, porque a palavra, ela nos leva a analisar segundo aquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer. Por isso fica aqui a minha orientação. Conforme eu disse, eu não vou me estender. Aqui, fica o meu conselho no verso 8. Pede e Deus vai te dar. Pede sabedoria a Deus. Pede amor a Deus. Pede a Deus coisas do alto. Pede a Deus a capacidade de perdoar aquilo que o irmão pode estar fazendo de errado. Pede a Deus a capacidade de ser um bom pastor, que o bom pastor, ele não pega e bate na ovelha, não. O bom pastor, ele carrega a ovelha nas costas. Pede a Deus para que ele mostre a você o que cada pessoa está fazendo. Veja, procura ver os frutos das pessoas. Não fique apenas julgando segundo as aparências. Não julgue segundo as doutrinas das igrejas, não. Julgue segundo o amor que Jesus Cristo tem. Veja o que Jesus fez. Jesus, ele não deixou de ir ao templo, mas ele também, irmãos, ele quando saía do templo, ele não ficava de braço cruzado, ele ia de encontro às pessoas, ele pregava o evangelho, ele falava do amor de Deus, ele praticava o amor de Deus. Procure nas pessoas o que elas estão fazendo e não apenas aquilo que você acha que elas deveriam fazer. Não use apenas as doutrinas, mas use o amor, o grande amor de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra, uma breve palavra para você. Conforme eu disse, eu procurei falar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ficará gravado. Se você tiver oportunidade, você ouça novamente lá no canal do pastor César Azevedo, tá? E divulgue esse canal, dê o seu like lá, procure nos ajudar, porque tem muita coisa boa que nós temos gravado, deixado, muitos ensinamentos, porque apesar, irmão, de toda a dificuldade que estou passando, Deus tem renovado minhas forças e me dado graça para poder trazer uma palavra, para ensinar a minha família, ensinar os meus filhos, ensinar a minha esposa. Porque, irmãos, se eu não tenho condições de sair de casa para pregar o evangelho, eu estou aqui gravando, eu estou aqui, irmãos, ensinando, porque aqui estão a minha esposa e os meus 2 filhos, para aprenderem, porque eu tenho me preocupado em cuidar, em primeiro lugar, da minha família. Eu agradeço a Deus essa oportunidade.